Olá, internauta, sempre na audiência da Boa Vontade TV, também no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com/Boa Vontade. Compartilhe essa ideia com seus amigos também. Hoje nós estamos falando sobre a doença de Parkinson. E para esclarecer as nossas dúvidas a respeito deste tema, nós conversamos com o doutor João Carlos Papaterra Limonge, neurologista, especialista em distúrbios do movimento, que nos conta agora sobre a questão do diagnóstico. O que acontece, doutor, quando a pessoa é diagnosticada com Parkinson? O que muda na vida dela? Quando o paciente chega ao consultório com uma suspeita de doença de Parkinson, dificilmente ele é pego totalmente de surpresa. Certo. Porque o paciente, quando chega no especialista em Parkinson, primeiro, ele já sabe que está indo no especialista em Parkinson. Ele não vai... Eu digo isso na minha experiência pessoal, na minha experiência como clínico que vê basicamente pacientes com Parkinson. Então, esses pacientes, eles já pelo menos desconfiam de que eles tenham esse diagnóstico, porque alguém da família falou, um filho, o cônjuge, falam, vamos no Dr. Papaterra porque ele é especialista em Parkinson. Então, já existe essa desconfiança. Dificilmente o paciente é pego totalmente de surpresa. Mas muitas vezes, isso acontece talvez na maioria das vezes, ele vai lá querendo ouvir outra coisa, né? Ele vai lá querendo ouvir que ele não tem Parkinson. Não é isso. Isso muitas vezes até acontece, né? E até é bom que isso aconteça, Sim. Porque normalmente os pacientes eles saem muito aliviados. Agora, existem outras situações em que o paciente não tem Parkinson, mas podem até ter outras doenças que sejam piores do que o próprio Parkinson. Então, existem algumas formas de parkinsonismo que podem evoluir de uma maneira até um pouco mais agressiva do que o Parkinson. Mas quando o paciente é finalmente diagnosticado com Parkinson, mas como eu mencionei, eu prefiro examiná-lo pelo menos 2 vezes para dar esse diagnóstico, né? Porque existem diagnósticos diferenciais, Sim. Existem algumas situações que devem ser excluídas. Nos casos mais óbvios, eu dou o diagnóstico na primeira consulta ou no máximo na segunda consulta. Mas eu sempre procuro fazer com que esses pacientes se sintam não condenados, porque não é isso que acontece, mas eles se sintam protegidos, porque a partir do estabelecimento de um diagnóstico correto, ele vai poder também ser submetido a um tratamento correto. E atualmente o tratamento da doença de Parkinson é um tratamento que ajuda demais os pacientes, é um tratamento muito eficaz, que faz com que esses pacientes voltem a ter uma vida normal. Então, a maioria dos pacientes que são recém-diagnosticados e começam a ser tratados de uma maneira adequada, eles têm os sintomas praticamente desaparecidos. E eles podem, então, ter uma vida normal a partir de então por muito tempo. Certo. Tá? E isso tem que ser sempre lembrado. Sim, e que é importante, né? Porque eles saem com uma sensação de segurança, com uma sensação de que nem tudo está perdido, muito pelo contrário, e que eles não vão piorar daqui para frente, pelo contrário, eles vão melhorar daqui para frente. Agora, a reação varia de paciente para paciente. Certo. E essa independência que é necessária para a vida das pessoas, especialmente quando entra nessa fase adulta, acho que uma das grandes dificuldades quando você fala sobre doenças degenerativas do cérebro é justamente isso, né? Essa sensação de daqui a pouco eu vou estar dependendo das pessoas, eu dependerei dos outros para cuidar de mim. Essa é uma questão também que está envolvida dentro desse diagnóstico, quando o paciente, enfim, descobre que está com Parkinson, doutor? Sim, isso é muito emblemático quando o paciente responde à minha pergunta, você consegue abotoar a camisa? E ele sempre responde, consigo ainda, no sentido de que ele já está achando que daqui a pouco ele não vai conseguir. Isso vem de uma mistificação do que seja uma doença degenerativa. Doença degenerativa dá a impressão de que o paciente vai ficar todo degenerado, e não é nada disso. Né? O que existe é uma perda de células numa região muito pequena do cérebro que vai acabar levando a alterações muito específicas. O corpo dele, muitas vezes a mente dele, o funcionamento geral do corpo dele permanece intacto. Então, quando o nome doença degenerativa é um pouco assustador. Sim. Então, eu sempre procuro
assegurá-los de que eles não vão necessariamente perder as habilidades, né? Então, está abotoando aqui? Ainda não, mas você vai continuar. Se você fizer o tratamento direitinho, você vai continuar abotoando o botão. Então, é muito importante que esses pacientes sejam assegurados de que com o tratamento correto, eles vão poder ter a sua independência, ter qualidade de continuar vida. trabalhando. Muitos pacientes continuam trabalhando muitos anos depois do diagnóstico, tendo uma vida social muito intensa. Agora, isso depende também da gente controlar esses outros sintomas não motores. Por exemplo, não adianta nada o paciente estar bem controlado do ponto de vista motor, mas está com depressão. Sim. Ou então não dorme à noite. Ou então tem problemas gastrointestinais seríssimos que o fazem perder um tempo muito importante. Então, é importante que se cuide do paciente como um todo. Certo. Mais uma vez, nós agradecemos ao Dr. João Carlos pelos esclarecimentos das nossas dúvidas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o programa Viver é Melhor falou sobre doença de Parkinson. Nós conversamos com o Dr. João Carlos Papaterra Limonge, neurologista, especialista em distúrbios do movimento. E lembramos a você, o programa Viver é Melhor vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h, às 22h, aqui na Boa Vontade TV. E o nosso convidado especial, claro, é você que está sempre nesta sintonia. Seja sempre bem-vindo e participe com a gente.